Oi, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso completo de português online. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e nesse nosso primeiro encontro, o nosso assunto serão as classes de palavras. A gente vai vendo as classes de palavras aos poucos, mas é bom, já nesse primeiro encontro, você ter uma ideia da totalidade dessas classes. Então, as palavras são classificadas em 10 categorias. São elas: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Para começar essa nossa conversa, eu queria que você entendesse que, sim, essas classes elas podem ser definidas, por exemplo, como o substantivo sendo aquela classe que dá nome aos seres. Então eu posso dizer caneta, livro, telefone, e tudo isso vai ser substantivo, certo? Amor, tristeza, ginástica, qualquer palavra que designa alguma coisa vai ser um substantivo. Mas é mais importante que você perceba que o substantivo é muito mais um espaço dentro da sentença do que uma definição fixa. Isso porque, com o passar do nosso curso, você vai perceber, por exemplo, que existem expressões substantivadas, que existem orações substantivas, assim como existem orações adjetivas, e vai perceber, e adverbiais também, e vai perceber que esses espaços são, na verdade, casas ocupadas por determinadas construções na língua. Então é muito importante que você perceba, para além dessa ideia mais primária do substantivo como nome, do adjetivo como qualidade, do artigo como elemento que acompanha o substantivo, é muito importante que você ultrapasse um pouco isso para que as coisas façam sentido. Na verdade, o grande compromisso desse curso é fazer com que a língua portuguesa faça sentido para você, com que você realmente entenda a estrutura do nosso idioma e como esse idioma funciona, porque só assim você vai realmente adquirir autonomia para as questões que vão se colocar diante de você e nos desafios da sua vida, certo? Então, para que a gente entenda isso, eu não quero que você abra mão dos conhecimentos que você já tem. O substantivo é a classe dos nomes, sim, mas o substantivo é fundamentalmente um elemento que vai responder a determinadas perguntas que você vai fazer para o verbo. Então, quando você acha o verbo de uma sentença, você vai perguntar para esse verbo duas perguntas básicas: o que e quem. E essas duas perguntas básicas vão trazer para você como resposta uma estrutura nominal. Estrutura nominal é um nome mais didático que eu estou dando para um elemento que na teoria a gente chama de sintagma nominal. Acho que sintagma é um nome meio antipático, mas se você encontrar esse nome, é a mesma coisa que estrutura nominal. E o que tem isso a ver com as classes de palavras? Tem a ver que o núcleo de uma estrutura nominal vai ser sempre um elemento substantivo. Quer dizer que vai ser um substantivo clássico? Não, vai ser um elemento de valor substantivo. Vou tentar te explicar isso de uma forma mais concreta, certo? Então, se eu digo assim para você, um lindo sonho será realizado. Então eu tenho aqui, qual é o meu verbo? Na verdade eu tenho uma locução verbal. Será realizado. Bom, se você tiver dificuldade para identificar verbo em uma sentença, por exemplo, como essa, aqui você tem a palavra sonho. Sonho não pode ser verbo, professora? Sonho pode ser verbo. Por que nessa sentença sonho não é verbo? Então, pode ter gente que já identifica o verbo com muita facilidade e não tem essa dúvida aqui que eu estou pressupondo, tá? Mas para quem tem, é bom prestar atenção nisso. Vejam que a minha sentença está no futuro.
Se eu quisesse passar essa sentença para o passado, eu diria que um lindo sonho foi realizado. Não diria isso? Se eu quisesse deixar essa sentença no presente, um lindo sonho é realizado. Vejam que é esse verbo auxiliar aqui, porque eu estou diante de uma locução verbal, então eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, é ele quem vai se mexer para se ajustar no tempo. Percebam que seja na sentença do presente, do passado ou do futuro, a palavra sonho não se alterou. É sinal de que nessa sentença a palavra sonho não é um verbo. Mas se eu dissesse eu sonho bastante, vejam que essa sentença está no presente. Eu sonho bastante, certo? Se eu quisesse passar essa sentença para o futuro, eu diria eu sonharei bastante. Se eu quisesse jogar essa sentença para o passado, eu sonhei bastante. Vejam que nessa segunda sentença aqui, quem se ajusta no tempo para flexionar a sentença no presente, no passado, no futuro, é o elemento sonho. Por isso aqui sonho é verbo. Mas na minha primeira sentença isso não acontece. De tal modo que aqui sonho não é verbo. Certo? Então vamos ver o que sonho é aqui. Bom, quem era o meu verbo mesmo? Será realizado, certo? Bom, eu pergunto o que mesmo pro verbo, gente? O que ou quem? Nesse caso eu pergunto o que será realizado? E a minha resposta é um lindo sonho. Quer dizer que um lindo sonho é uma estrutura nominal. Qual é o núcleo dessa estrutura? Ou seja, qual é a palavra fundamental nessa estrutura? É o elemento sonho, né? Porque eu não tive um lindo, eu tive um sonho, certo? O que será realizado? Um lindo ou sonho? Sonho. Vejam que a alma dessa estrutura é a palavra sonho, de tal maneira que aqui sonho é um substantivo, certo? Então, se eu fosse para minha sentença de baixo, o que eu teria? Quem sonha? Porque eu não vou perguntar o que para esse sonho aqui, eu vou perguntar quem, certo? E aí a minha resposta, quem é? Eu. E aí você está dizendo assim, bom, então tá errado, porque a professora disse que quando eu pergunto para o verbo o que e quem, a minha resposta vai ser uma estrutura nominal cujo núcleo é um substantivo. Ora, o que aconteceu nessa segunda sentença aqui? Eu perguntei quem para o verbo, certo? E a minha resposta foi o elemento eu. Então, isso aqui é uma estrutura nominal, certo? Agora, qual é o núcleo dessa estrutura? Essa estrutura só tem uma palavra, então só pode ser essa palavra. E você aprendeu que eu não é um substantivo, que eu é um pronome. Não foi isso que você aprendeu? E eu não quero que você desaprenda isso. Realmente, eu é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ela e elas também são pronomes pessoais do caso reto. Acontece que os pronomes são palavras que fazem o quê? Acompanham ou substituem os nomes. Ou seja, esse pronome aqui, onde é que ele está? Ele está no núcleo de uma estrutura nominal. Então, esse pronome está substituindo um nome. Ele está entrando no lugar de um nome. Então, ele vai ser, sim, um pronome reto, só que ele vai ser um pronome reto substantivo. Certo, gente? Por que um pronome substantivo? Porque eu disse que quem ocupa o núcleo da estrutura nominal é uma palavra de valor substantivo. Ou seja,
é necessariamente um substantivo clássico? Não. É um pronome de valor substantivo, é qualquer outro elemento que preencha esse espaço. Então, na nossa estrutura nominal, a gente vai ter sempre aqui no núcleo um substantivo ou um outro elemento de valor substantivo. E quem é que vai estar sempre orbitando esse substantivo? O artigo e o adjetivo. Esses são os elementos que andam no entorno do substantivo. Então, o que aconteceu aqui nessa primeira sentença? Ó, o que eu tive mesmo? O que será realizado mesmo? Um lindo sonho. O núcleo é sonho, certo? Esse aqui, embora venha perto do elemento lindo, ele não está acompanhando o elemento lindo. Não é um lindo, é um sonho. Então, esse artigo aqui, porque os artigos na língua portuguesa são o, a, os e as definidos. Umas e umas indefinidos. Esse artigo indefinido aqui, ele está acompanhando o substantivo sonho. E esse elemento aqui, ó, gente, eu poderia tirar daqui, não poderia? Vejam que eu poderia dizer, um sonho será realizado. Ou seja, ele é um elemento acessório. O que é um elemento acessório? É um elemento que não é essencial para uma estrutura, certo? Esse elemento acessório que se refere ao substantivo, esse ad aqui sempre vai indicar que esse elemento tem um caráter menor dentro da sentença, menos relevante. Quando eu tenho um ad que se refere a um nome, esse ad se chama adjetivo, certo? Então vejam, quando eu tenho um verbo e pergunto a um verbo o que ou quem, a minha resposta é um elemento, é uma estrutura nominal, cujo núcleo será um elemento de valor substantivo. Professora, um substantivo clássico? Sim, mas não necessariamente, certo? Pode ser um substantivo clássico, mas pode ser um pronome de valor substantivo, pode ser um numeral de valor substantivo, certo? Por quê? Porque se eu disser assim, ó, os primeiros vencerão. Qual é o meu verbo? Bom, essa sentença é no futuro, não é? Quem é que marca o futuro dessa sentença? Vencerão. Então, vencerão é o meu verbo. Quando eu chego para esse verbo aqui e pergunto quem, a minha resposta está aqui, ó. Então, isso é uma estrutura nominal. Qual é o núcleo dessa estrutura? Primeiros. Aí você vai dizer, mas primeiros, professora, é um numeral. Esse numeral está ocupando o núcleo da estrutura nominal. Portanto, ele é um numeral? É verdade? Sim, é um numeral que indica ordem. Os numerais podem ser cardinais, quando indicam quantidade, ordinais, quando indicam ordem, fracionários, quando indicam um pedaço, uma fração, como meio, metade, um terço, ou multiplicativos, dobro, quádruplo, triplo, certo? Esse numeral, que é ordinal, está no núcleo da estrutura nominal. Portanto, ele é um substantivo clássico? Não, mas ele é um numeral de valor substantivo, porque ele está ocupando um espaço substantivo na sentença. E olha quem está aqui,
o elemento que veio ao mundo com a função exclusiva de acompanhar substantivos, que é o meu artigo. Nesse caso, um artigo definido, certo? Bom, então o que a gente viu até agora? A gente viu que eu acho o verbo percebendo quem é o elemento que determina o tempo da sentença e pergunto para o verbo duas perguntinhas básicas. O que ou quem? Às vezes eu vou ter as duas perguntas numa mesma sentença. E aí a resposta vai ser uma estrutura nominal. O núcleo dessa estrutura vai ser sempre um elemento de valor substantivo. Ou seja, o que é um substantivo? Substantivos são elementos capazes de responder os quês e os quems da minha sentença, certo? Então, quem e o que são perguntas que trazem pra gente sempre um elemento de valor substantivo. Isso vai ser bem útil pra gente nas próximas aulas. Então, ó, um beijinho e a gente continua aqui no próximo vídeo falando das demais classes.